Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 96ª sessão ordinária do Conselho Regulador da AGR, 22 de maio, quarta-feira, às 9 horas, no auditório Augusto Brandão Cunha. Passamos já ao quórum total. Passamos então já para o item 2, leitura e discussão da ata da reunião anterior. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente a todos. Tudo ok? O que foi? Não, foi ontem. Foi ontem. Ok. Então fica aprovada a ata com algumas alterações propostas aí pela conselheira Ana Carolina. Pessoal da CELG, presente aí. Vamos fazer então uma inversão da pauta aqui para relatar o processo de vocês antecipadamente, já que o Jorge também ele tem que viajar hoje, que tem uma reunião lá na ANEEL. Então, gente, eu queria antecipar o item 16. Não, primeiro o 16, depois a gente volta para o 6. 16 é juízo de reconsideração, encaminhado ao conselheiro José Duarte dos Santos. O seu é um. Depois tem dois dando, Carolina. Você quer relato dela primeiro? Eu queria, pois não. questão de ordem aqui, só sugerir para a Secretaria-Geral que já fizesse essa alteração na hora da confecção da ata, da pauta, para que não tenha que haver essas sucessivas mudanças. Porque dos interessados aqui que geralmente participam das reuniões do Conselho, nós já sabemos que é a Saneago e a CELG. Então, quando os conselheiros já tiverem processo dessa... Botar eles em primeiro lugar. Colocar em primeiro lugar já, né? Ok, Primeiro e segundo segundo lugar. Que não precisa fazer a inversão da pauta. Né? Para não ficar tendo que alterar. Então, a pedido do conselheiro José Duarte dos Santos, nós então antecipamos, eu peço aos conselheiros se podemos relatar o item 6. Item 6. Não. Item 6. Apresentação e discussão de processos com recursos a ser relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. O pessoal da CEL, se quiser, pode sentar aqui, ó, que vocês vão participar da... A palavra, então, a conselheira Ana Carolina para relatar os processos 6.1 e 6.2. Bom dia a todos. Processo 6.1 2009, final 10654. Aqui versam os presentes autos acerca do auto de infração número 15/2010 em desfavor da CELG. De acordo com o relatório de fiscalização número 15/2009, verificou a aplicação de recursos no programa P&D e o cumprimento das metas físicas de cada projeto inserido no respectivo programa, nos projetos de pesquisa e desenvolvimento do ciclo 2006-2007 dessa concessionária. Foram constatados procedimentos da empresa em que não estão em conformidade com o Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica com o contrato de concessão. A fiscalização se deu em novembro e dezembro de 2009, 23/2, caracterizou-se pela avaliação quantitativa dos projetos pertinentes ao ciclo 2006-2007, através da análise de formulários de 11 projetos de P&D desse ciclo. Conforme o relatório, foi constatado que a concessionária não cumpriu com os prazos estipulados no despacho 1156/2009, que estabelecia que as atividades do programa deveriam ser iniciadas até junho de 2009 e fosse concluída até 31 de maio de 2010. A empresa foi devidamente notificada em 23/12/2009 para manifestar-se no prazo de 15 dias. E em 22/1, a concessionária protocolou ofício na GR solicitando prorrogação do prazo para envio da manifestação. Essa é a manifestação inicial em relação ao relatório de fiscalização. Devido à intempestividade do pedido de solicitação, a solicitação de prorrogação não foi acatada pela GR. Ela pediu prorrogação de prazo já fora do prazo. Em 28/1/2010, a concessionária protocolou manifestação na GR por meio de ofício 0164, onde a mesma discorreu sobre todas as não conformidades apontadas e providências para regularizá-las. Atendendo ao ofício
dessa agência, a concessionária encaminhou nota técnica e documentação explicativa dos questionamentos da GR acerca dos projetos. Através do ofício 225, foi encaminhado o auto recebido na concessionária em 22 de dezembro de 2010 para, em 10 dias, efetuar o recolhimento da multa ou interpor recurso. Na exposição de motivos que acompanha o auto, ficou caracterizado que a CELG deixou de cumprir nos prazos previstos as metas financeiras e físicas de 6 dos 11 projetos do ciclo 2006-2007 e relaciona todas as não conformidades. As não conformidades foram enquadradas nas subcláusulas 5ª e 6ª da cláusula 5ª do contrato de concessão da ANEEL. Aqui tem a descrição de todas as subcláusulas e cláusulas. Em 4/1, foi apresentada a defesa, sendo que a gerência de energia deixou de analisar as alegações da concessionária em face da intempestividade da defesa, resolvendo por manter na integralidade o auto de infração. Procedimento este seguido pela gerência jurídica. Em 16/3/2011, foi recebida na Secretaria-Geral documentação comprobatória de gastos e relatórios de acompanhamento de PID do ciclo 2006-2007, sendo que os mesmos, a pedido do conselheiro Danilo Guimarães Cunha, foram analisados pela Gerência de Energia, que emitiu a nota técnica número 7, alterando o cálculo da dosimetria de uma não conformidade, tendo em vista o envio de relatórios finais de 2 projetos, havendo, assim, mudança na tabela de montante financeiro investido, e a abrangência da penalidade foi modificada com os novos valores. Por isso, a multa referente ao auto de infração passaria a ser de R$ 1.228.633. Instado a se manifestar pelo conselheiro Danilo, que questionou o cálculo da dosimetria da penalidade aplicada à concessionária, considerando como abrangência para as não conformidades o percentual que efetivamente foi implementado / aplicado, e não o número de projetos em que foi verificado atraso, a Gerência de Energia argumentou que a concessionária apresentou defesa intempestiva e que o posicionamento anterior da gerência em sua nota técnica apontou a possibilidade de se alterar a penalidade, diminuindo o valor da penalidade. Porém, como a defesa foi apresentada fora do prazo legal de 10 dias, não deve ser conhecida, conforme prevê o artigo 43 da Resolução Normativa, número 273, 2007. Os autos foram encaminhados à apreciação da Câmara Setorial de Energia, da GR, que, por meio de resolução 16, resolveu não conhecer a defesa apresentada, mantendo na integralidade os autos de infração em virtude da intempestividade da peça de defesa. A autuada foi notificada em 6 de dezembro de 2011 para tomar conhecimento do teor da resolução e apresentou recurso tempestivo, ratificando todos os termos da defesa apresentada anteriormente e alegando, em suma, que o atraso no cumprimento do cronograma dos projetos deu-se em virtude da demora na aprovação dos projetos pela ANEEL e dificuldades para o cumprimento da Lei 866/93. Os autos foram à ANEEL e voltaram. Só para relembrar aqui, resumir aqui, ela apresentou uma defesa intempestiva para o auto de infração. A defesa, ela traz basicamente argumentos jurídicos, ela não traz argumentos técnicos. Isso em janeiro. Em março, ela apresenta documentos técnicos e números que poderiam, de acordo com a nota técnica, modificar. No entanto, essa nota técnica foi feita pela Gerência de Energia a pedido do conselheiro Danilo, que depois também não conheceu, porque ele estava totalmente tempestivo. Foi um documento apresentado 2 meses depois do prazo. Teoricamente, legalmente, né, doutora Alice, esse documento fora do prazo, ele não deve ser nem conhecido, ele praticamente não existe dentro do processo. Esses números apresentados posteriormente, que poderiam causar uma possível mudança de multa no valor da redução da multa aí. É o breve relatório, se é que pode ser breve, porque o processo tem 5 volumes. E se tiver mais alguma dúvida aqui. Bom. Desculpa, presidente. O valor total a ser aplicado era de R$ 3.949.540 para 11 projetos. Ele aplicou 50%, R$ 1.974.000. Concluiu apenas 3 metas físicas, inacabados 4 projetos, nem iniciado 4 projetos. A data para início era junho de 2009, a fiscalização foi em novembro e dezembro de 2009, e a data para acabar é maio de 2010. Portanto, tudo que a fiscalização verificou tudo após maio de 2010, que era o prazo previsto para finalizar os projetos.
isso aqui foi a constatação inicial, né? E depois tudo que ela conseguiu comprovar foi basicamente isso aqui que ela investiu. Aí em discussão. Jorge quer fazer alguma consideração? Senhor presidente, Pois não, conselheiro. gostaria que o gerente da área fizesse Depois o pessoal da CELG. constante isso, para o pessoal da CELG poder. Pois não. Tem resolução. Tem recurso. O recurso é tempestivo, mas o recurso ele só traz as normas jurídicas, não traz os dados anteriormente apresentados. Com a palavra, o gerente Jorge. Bom, eu não tenho muito mais o que acrescentar, porque ele foi bem descrito. O processo, ele se refere ao PD 67, né? 67. E a fiscalização constatou que o mesmo, na data da fiscalização, que o mesmo não cumpria o prazo estipulado no despacho da ANEEL. Ou seja, ele estava atrasado e, por conta disso, por força de norma, no caso de atraso, a concessionária sujeita à penalização. Foi que a fiscalização apontou e aplicou a penalidade, considerando, entre outros, o percentual não realizado, ou seja, na época a gente considerou que o que ela tinha de dados, calculamos a abrangência em cima do que ela não realizou, em cima do que deveria ser realizado. Posteriormente, a concessionária, ela, na sua defesa, que estava intempestiva, ela apresenta dados novos de cumprimento, de valores cumpridos dentro do prazo estipulado pelo despacho. Só que a gerência entendeu que esses valores, apesar de a gente ter calculado, ele não poderia ser considerado por conta da intempestividade. Então, em resumo, é só isso. Só para esclarecimento aqui, na verdade, essa defesa do auto de infração, ela traz só argumentos jurídicos, ela não traz argumentos técnicos. Esses documentos novos foram 2 meses depois, foi em março. A defesa era para ter sido apresentada em janeiro, ela apresentou em março. Então, quer dizer, é pior ainda, né? Ela nem faz parte da defesa, são documentos que vieram 2 meses posteriores. Deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que, por exemplo, pelo que está desenhado aí, eu acho que não é necessário nem vamos dizer, a oitiva hoje da CELG. Porque é o seguinte, o processo está aí, está claro, né, pelo relato da conselheira. Eu acho que nós vamos notificar vocês do julgamento aqui hoje, do processo, e vamos notificar vocês do que foi aqui hoje, aí vocês vão ter que pedir um juízo de reconsideração, e aí sim que vocês vão fazer novamente a defesa de vocês. Isso. Então, senão a gente estaria repetindo aqui hoje e no juízo. Ok, mas aí eles vão ter que fazer isso no outro momento, não é hoje. Hoje não vai adiantar. Deixa eu só me esclarecer. Por exemplo, a tramitação do documento é o seguinte, trouxe aqui hoje, nós vamos votar, com base no relato da conselheira, ok? Pelo que se viu aí, muito provavelmente não levou em consideração a defesa de vocês mais técnica, nós vamos aprovar, muito provavelmente, pela manutenção do auto. Nós vamos notificar vocês, a CELG, novamente. Aí vai se abrir um novo prazo de 10 dias, né, Jorge? 10 ou 15? 10 dias, aí vocês vão pedir um juiz de reconsideração. Aí vocês entram com essa justificativa técnica, aí nós vamos rever, votar novamente para ver se aceitamos ou não a justificativa de vocês. Ok? Aí nós caminhamos para a segunda instância, que é a ANEEL. Ok? Nós damos nosso parecer em relação ao que vocês justificarem em cima do processo e encaminhamos para a CELG, que é quem vai decidir, com o nosso parecer. Ok? Então, só para não ficar repetindo, não adianta vocês fazerem essa defesa, que provavelmente vocês iriam fazer. Essa técnica fica para a próxima reunião, depois que a gente notificar e ele entrar em juízo de reconsideração. Não só a lei federal, okay, mas também a própria ANEEL tem resolução própria de procedimento, de trâmite de processo administrativo e, em similitude à
a Lei de Processo Administrativo Federal tem um artigo que é expresso que há necessidade de se interpor qualquer tipo de manifestação dentro do prazo, sob pena de não conhecimento, quer dizer, é como se vocês não tivessem apresentado esse documento. Então, infelizmente, por questão processual, houve essa falha. Mas ainda essa outra oportunidade. Vocês vão ter a oportunidade, ainda a chance ainda. Ok? Só para ficar claro. Ok? Só enfatizando, o próximo passo aqui é juízo de reconsideração, que é feito. Como eu coloquei, acho que se não me engano eu coloquei isso na reunião passada, o próprio juiz ele pode alterar, inclusive ele pode até cancelar. O que a gente está orientando, que nesse caso seja feito através de resolução e dado publicidade a ela, quando houver esse tipo de alteração. Nós aceitamos aqui. Isso. Então, ok, esse processo, então, vocês vão ser notificados e dentro do prazo vocês fariam essa. Ok? Lembrando que o conselheiro Danilo aqui não pode votar. Ele foi o relator na Câmara e foi apreciado na Câmara. Ok. Só uma lembrança aí para constar. Porque essa é da época que passava na Câmara ainda. Passou, né? Conselheiro Danilo Felício. 6.2, conselheiro, então. Ah, não, desculpa. Aí eu voto. Voto, desculpa. Estou adiantando. Voto. Haja visto tudo que consta dos autos, bem como dos pareceres jurídico e técnico, temos que o auto de infração atendeu a todos os requisitos de validade de um ato administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade que fundamente sua anulação. Em análise do recurso interposto pela concessionária, folhas 1079 a 1092, o mesmo não trouxe qualquer fato novo ou circunstância relevante que justificasse a reforma das decisões proferidas anteriormente. Portanto, sou pelo não acatamento do recurso interposto e, consequentemente, manifesto pelo prosseguimento do processo. Todos concordam com o voto da conselheira pela manutenção do auto e prosseguimento do processo? Aprovado por unanimidade. Bom, então, nesse processo, deixou de votar por estar impedido o conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Ok. E foi mantido o auto de infração. Ok. Pelo restante dos conselheiros. 6.2. Presidente, o item 6.2 após várias análises, porque é um processo muito longo, são acho que 16 não conformidades, eu fiquei em dúvida em relação ao cálculo de abrangência do não investido e eu vou retirar de pauta para nós só confirmarmos esse cálculo. Ok. Fica, então, retirado de pauta o processo 6.2. Ok? Então, vamos passar agora para o item 16. Item 16. Apresentação de processo com juízo de reconsideração, encaminhado pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Com a palavra o conselheiro José Duarte dos Santos para relatar o processo 16.1. Esse processo aqui vem a juízo de consideração, de reconsideração, não é objeto de votação pelo Conselho, porque a juízo de reconsideração, que a CELG faz, e aí não tem votação que vai para a ANEEL. Em todo caso, fazer um resumo aqui do processo interessado do CELG Distribuição, auto de infração 002/2012, da GR, por constatar transgressão no artigo 132 do Decreto 41.109, 26 de fevereiro de 57, subcláusula primeira da cláusula segunda do contrato de concessão 063/2000 da ANEEL, conforme a exposição de motivo do auto de infração. Obedecido o trâmite processual, o Conselho Regulador resolve manter os efeitos do auto de infração. Foi novamente notificada a notificação 1951/2013, devendo recolher os cofres da Eletrobras a importância de 175.612. Ou apresentar recurso da decisão ao Conselho Regulador, no prazo de 10 dias, conforme demonstrado no despacho 020/2013. O recurso apresentado pela concessionária contra a decisão do Conselho Regulador não apresentou fatos novos que pudesse modificar o entendimento anterior. Encaminhe-se ao Conselho do Presidente, ao Conselheiro Presidente, para remessa à ANEEL. Aí cabe ao senhor presidente abrir Pois é, mas manifestar sobre isso. No processo já teve alguma manifestação em relação? Já, o gerente de energia já recebeu. São vocês também que vão em relação a esse processo? Jorge, faz favor. Não?
Não, esse já é juiz de reconsideração. Esse É juiz de reconsideração, mas vocês podem se manifestar. Tudo bem, mas é que o Jorge não vai estar aí, só vai estar aí até às 10 horas. Mas não vai ter julgamento. Isso. Não vai ter mudança, não tem julgamento de novo. Não tem manifestação deles. Bom, então vamos aguardar mais um pouco aí. Mas Então fica aguardando então em suspensão o item 16 até, vamos ver se dá tempo aí da chegada dos técnicos, dos funcionários lá da CELG em relação a esse processo 16.1. Então, voltando à nossa pauta, passamos para o item 3. Item 3. Apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Com a palavra o conselheiro José Duarte Santos para relatar os processos de 3.1 a 3.10. Senhor presidente, senhores e senhoras conselheiros, o processo do item 3, que vai do 3.1 ao 3.10, todos eles se referem à cobrança da TSF. Esse modesto relator acompanha a decisão já proferida pela gerência jurídica da GR sobre a matéria, que é pela manutenção e pelo prosseguimento, pela manutenção do auto-infração, pelo prosseguimento do feito, salvo se, em algum caso, houver uma decisão judicial, seja por liminar ou seja por mandado de segurança, que não é o caso de nenhum desses processos. Até o momento não tem. Até o momento não, pela informação que obtivemos da gerência jurídica. É isso? A não ser que a gerência jurídica esteja nos preparando alguma surpresa, o que eu não acredito. O que eu não acredito. Mas é pela manutenção. Porque é cobrança da TSF. Ok, é só bom a gente esclarecer que tem algum desses processos aqui que foram retirados. O Zé de Paulo retirou de pauta, não foi? Alguns? Tirei, mas já voltou. Voltou porque não tem nada, é só administrativo, não tem nada ainda. Até, já que o senhor abriu a Pois fala, não. eu queria aproveitar e pedir para que fosse incluído o item 4. Também se trata da mesma coisa, a mesma circunstância. Todos. É. De 4.1 a Isso. 4.12. 4.12. Todos foram revistos, avaliados. E o 4.8, 4.9, 4.10 e 4.7 foram retirados de pautas na reunião anterior, Que voltaram agora. que voltaram agora. Só relembrando quanto à questão da TRCF, os processos do conselheiro Zé de Paula, o senhor encaminhou para o jurídico, nós Pra devolvemos ter essa com documentação. memorando, porque realmente nós havíamos caminhado memorando só para alguns conselheiros. E houve até uma alteração quanto à questão processual. Desses processos, apenas 8 empresas entraram com pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, que é o nosso único tributo, que é a taxa, e de alguns termos de lançamento específicos. Todos os conselheiros foram notificados, então não é a empresa como um todo, são só alguns termos de lançamento. O procedimento que foi adotado aqui pela GER foi lançamento de mês a mês, iniciando-se em 2007. Então, por exemplo, como são poucos, é possível ser relatado que esses processos estão suspensos a exigibilidade do crédito. Isso não significaria nem parar um processo administrativo, mas foi essa posição tomada aqui. Nós não podemos entrar com execução fiscal. Isso. Tá? Ok. Da autoviação goianésia tem um termo de lançamento, que significa que é só do primeiro mês de 2007, né? Da Expresso Marli nós temos 6 e intercalados, ela pegou alguns de alguns meses, todos de 2007 também. Expresso São Luís, são 5, da Juarez Mendes, da Aviação Paraúna, apenas um, da empresa Moreira, um termo de lançamento, significa apenas um mês, e da Aviação Asa Verde são outros 5, Expresso Santa Marta 1, e da Aviação Araguarina nós ainda não fomos notificados, porque o agravo, como eles foi indeferida liminar, eles recorreram e ainda está para julgar o agravo de instrumento. Então, são essas apenas a título de comunicação.
reiterando o que já foi descrito nos próprios memorandos que foram encaminhados aos senhores. Ok. Só para ficar claro, Quais são então, os processos? em relação ao item 3, processos de 3.1 a 3.10, de relato do conselheiro José Duarte dos Santos, ele está votando pelo prosseguimento do processo da cobrança da TRCF. Eu pergunto aos conselheiros se todos estão de acordo pelo prosseguimento do processo. Ok? É para ficar claro aqui, para o relato, para constar. Ok? Todos concordam? Então, aprovado pelo prosseguimento do processo. Em relação ao item 4, também em relação à cobrança de TRCF, relatados pelo conselheiro José de Paula, os processos 4.1 a 4.12, também todos eles foi manifestado, foi relatado pelo conselheiro pelo procedimento. Todos os conselheiros concordam com o relato e o voto do conselheiro? Aprovados por unanimidade. Item 5. Item 5. Apresentação e discussão de processos com recurso a ser relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Palavra ao conselheiro Danilo para relatar os processos de 5.1 a 5.3. Está desligado. Do item 5.1, processo 2011, final 0183, trata-se de auto-infração, lavrada em desfavor da empresa Itatur Transporte Passageiros Turismo Limitada, faz relatório de fiscalização por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral no percurso Indiara Creúna, em 7 de janeiro de 2011. A infração teria sido o artigo 55, inciso 1 da Resolução 05. Os autos foram apreciados na Câmara Setorial de Transportes, que resolveu manter o auto-infração. A empresa foi notificada, apresentando recurso, acompanhado de documentos, alegando em suma que há vícios no auto-infração pela ausência de requisitos do auto administrativo, que o certificado de registro cadastral encontrava-se no interior do veículo em poder do motorista, requer ao final a nulidade do auto-infração. Aqui a jurídica manifestou pela manutenção e, em análise ao processo, a gente observa que não há erro formal no auto. Ele não comprovou. E aqui entra a fé pública do fiscal, porque esse documento é de porte obrigatório, de acordo com a Resolução 05, e o fiscal aqui diz claramente que ele não portava. Então, de acordo com isso, a manifestação aqui é pela manutenção do auto-infração. Alguém discorda do voto do conselheiro Danilo? Processo 5.1, aprovado por unanimidade. Próximo. Esse processo do item 5.2, ele foi distribuído para relatar aqui no Conselho, e eu queria fazer uma solicitação de encaminhamento, senhor presidente, de retorno dele para a Câmara Setorial de Transportes, porque ele foi julgado lá em primeira instância, e posteriormente ao julgamento e à notificação, foi juntada aqui no processo a defesa protocolada tempestiva. Então, eu queria propor aqui a anulação do julgamento na Câmara Setorial de Transportes. Mas ele foi julgado... A revelia. E Mas depois foi juntado o processo. Então ele foi julgado muito rápido, aí? Não. É porque estava fora. E aí foi juntado depois no processo. E ela foi protocolada tempestiva aqui na GE. Ok. Então é a anulação da decisão da Câmara para novo julgamento com a defesa, apreciação da defesa. Solicitação de encaminhamento. Em votação, o parecer do conselheiro Danilo pelo retorno do processo à Câmara Setorial, visto que foi feito tempestivamente o recurso, a defesa, então o retorno dele à Câmara para ser julgado em primeira instância. Só um comentário aqui, presidente. Teve uma época que a jurídica fez um estudo, um procedimento de que se fosse a defesa intempestiva ou alterasse o julgamento, né, doutora Alice, aí voltaria. Mas, de qualquer forma, por uma questão de... Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. O
Item 5.3, processo 2011, final 4967. Aqui é auto-infração lavrada em desfavor da Aviação Araguarina Limitada. Eu faço relatório de fiscalização por suprimir viagem das 12 horas da linha 1600, Bom Jardim, Aragarças, em 22/7/2011. Que ela teria infringido o artigo 11, inciso 6 da Resolução 297. O processo foi apreciado na Câmara Setorial de Transportes, que resolveu manter o auto-infração. A empresa foi notificada e apresentou recurso aqui para o Conselho. No recurso, ela alega, em suma, que o auto-infração não pode subsistir, uma vez que a autuada somente foi notificada 43 dias após a ocorrência da suposta infração, que o auto é nulo por ausência de forma e motivo, uma vez que o fiscal não mencionou o número do veículo, placa e o nome do motorista, que a linha 1600, Bom Jardim, Aragarças, encontra-se suspensa temporariamente, com pedido de paralisação protocolizado na GR em 29/12/2008, tendo em vista que o seu mercado é atendido pela linha interestadual Goiânia-Barra do Garças, também operado pela autuada. Requer o final a decretação da nulidade do auto-infração. A SUPAI manifestou-se pela manutenção do auto-infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Pronunciamento acatado pela gerente jurídica. O processo veio para relatarmos aqui no Conselho. A gente observa que o recurso é tempestivo e atende o disposto na Resolução 297 quanto aos requisitos. Especificamente no mérito, o conteúdo do recurso não trouxe elemento que justifique a anulação do auto-infração, pois o procedimento para a lavratura do auto-infração atendeu ao disposto no artigo 17 e seguintes da Resolução 297, quanto a esses supostos erros formais aqui. E quanto à alegação de vício na forma, por não constar do auto-infração veículo, placa e o nome do motorista, seria impossível ao fiscal apontar tais características, já que a autuação se deu justamente em virtude da supressão da viagem. Quanto à alegada suspensão temporária da linha, temos que consta a folha 6 dos autos, despacho 535/2011 da Supervisão de Gestão de Sistemas da GR, informando que desde 3/4/2007 a empresa não solicitou à GR nenhuma alteração de horário na referida linha. Então, de acordo com isso, senhor presidente, eu também voto pela manutenção do auto-infração. Todos concordam? Então, voto conselheiro, o relato e pela manutenção do auto. Aprovado por unanimidade. Item 7. Com a palavra o conselheiro José de Paula Moraes Filho para relatar os processos 7.1 e 7.2. Bom dia. Eu quase pedi para pegar uma carona nesse último relato também. Consta na pauta um processo também da Aviação Araguaína, na mesma linha e a mesma circunstância, só com uma defesa menos consistente, mas até mais objetiva. Que é o 7.2, né? É, mas eu vou relatar. Bom, processo AGR 2011, é o item 7.1, processo AGR 2011, final 1997, trata os processos de auto de infração lavrado em fiscalização no TRP de Israelândia, no dia 16/3/2011, em desfavor da Expresso Maia Limitada, detentora da linha São Luís dos Montes Belos, Goiás, a Barra do Garças, Mato Grosso, por alterar o esquema operacional da linha sem autorização da NTT, infração descrita no artigo 2º, inciso 3º, a linha D da Resolução 3075 de 2009 da NTT. A autuada foi notificada e, apresentou defesa, tempestivamente alegando irregularidade na lavratura do auto de infração, porquanto sua fundamentação, na qual se apoia, não guarda nenhuma relação com a suposta infração, e que os dispositivos invocados pelo agente não demonstram o suporte fático no caso concreto. Assevera que o referido auto é improcedente, pois o enquadramento legal contido no mesmo está equivocado, o que fere o princípio da reserva legal. Diz mais que em nenhum momento alterou o esquema operacional da linha sem prévia autorização da NTT, mas tão somente efetuando rápida parada em função de um passageiro
pretender desembarcar naquela localidade sem prévia comunicação à autuada, o que por si só não pode ser objeto de penalidade. Afirma que o agente fiscal não juntou nem mesmo o bilhete de passagem emitido naquele terminal para comprovação da prática da suposta infração. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração, eximindo a empresa de qualquer imposição de multa ou outra penalidade. Anexa à defesa, cópia da notificação, certidão simplificada expedida pela JUSEG e do mandato de procuração. O fiscal anexa cópias e essa linha ela é direta, né, de São Luís dos Montes Belos a Barra do Garça. Não anexa cópia, mas ele anexa foto da parada no terminal rodoviário. É o breve relatório. Em discussão. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela gerência jurídica de que inexiste respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor de Expresso Maia Limitada. Lembrando o item 7.1 de nossa pauta. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Próximo ponto de... Você já votou os dois? Peraí, não, só um minutinho. Esse é o 7.1. Agora falta o 2, rapidinho. Então, 7.2. Processo GR 2010, final 7124. Trata-se do processo de auto de infração lavrado em fiscalização do TRP de Bom Jardim de Goiás, no dia 7/10/2010, em desfavor da Aviação Araguaína Limitada, detentora da linha Goiânia-Torixoréu, no Mato Grosso, por alterar o esquema operacional da linha sem autorização da NTT, ação descrita no artigo 2º, inciso 3º da linha D da Resolução 3075. A autuada foi notificada e apresentou defesa, alegando que o auto de infração não pode subsistir porque os passageiros da referida linha têm sua viagem realizada em absoluta regularidade, em ambos os sentidos, sem qualquer prejuízo para os mesmos. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração, eximindo a empresa de qualquer imposição de penalidade e o arquivamento do processo. Anexo à defesa, cópia do contrato social e instrumento particular de procuração. Essa viagem, na verdade, eles encurtaram o trecho e aí outra linha faz o restante da viagem. Provoca uma espécie de baldeação lá no terminal de Bom Jardim. É um breve relatório. Sem autorização da NTT. Entendi. Sem discussão. Em discussão, desculpa. Desculpa. Sem não. Em discussão. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da SUPAIP acatado pela agência jurídica de que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, o voto é pela manutenção do auto de infração em desfavor da Aviação Araguaína Limitada. Todos concordam com o voto do conselheiro? Pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Voltando então ao item da CELG. Vamos voltar ao item 16 então. Processo 2011, final 6489, CELG Distribuidora, relatado. Peço ao conselheiro José Eduardo Santos que é um pedido de juízo, de reconsideração. Peço ao conselheiro José Eduardo que faça o relato do processo. Como se trata o processo 2011, final 6489, como li anteriormente, é juiz de reconsideração, então tem que passar a palavra para o representante da CELG para fazer a plena defesa do fato, porque já o julgamento no Conselho já houve. Então, o assessor... Seria só o seguinte, seria interessante o Jorge lembrar qual que é esse processo e depois... Exatamente. Considerando que o senhor Jorge...
Isso. O processo trata de uma fiscalização emergencial realizada na região de Rio Verde, em decorrência de um acidente que levou a duas vítimas fatais. Criança e o motorista. O que a fiscalização apurou foi justamente as causas que levaram o desprendimento do condutor da cruzeta. Então nós focamos nesse assunto, porque o ônibus que trafegava pela via, ele tocou no cabo que estava baixo, porque soltou da cruzeta. Então a gente identificou o seguinte, que primeiramente a responsabilidade pela prestação de serviço é da concessionária. Então ela responde pela sua prestação. Como houve um desprendimento, a concessionária ela ponderou que não teria como ela identificar, porque o problema era interno e que o desprendimento foi consequência de ventos ou de árvores que tocaram na rede. Mas o que a gente constata é que a manutenção, como é uma obrigação da concessionária, ela deveria ter adotado métodos para identificar. O que provavelmente aconteceu é que a cruzeta ela deve ter apodrecido ou quebrado na ponta de fixação, que levou o rompimento do pino, o desprendimento do pino e, consequentemente, o do cabo. Então, a gente focou nesse ponto e considerou que a concessionária falhou na sua manutenção, já que é essa a responsabilidade dela. Então, não teria como a gente colocar que fosse um caso fortuito, porque foi em decorrência de um deterioramento do próprio equipamento da concessionária. Então, foi nesse ponto que foi aplicada a penalidade. Só lembrando, esse foi um fato, na época, muito divulgado até. Faleceu, na época, era um ônibus escolar. Eu lembro muito bem, teve o motorista, pessoal, vários alunos saíram do veículo, mas faleceu no local um aluno e o motorista do ônibus. Eu queria só perguntar, queria que você fizesse a identificação depois, existe algum processo de familiares, alguma coisa em relação a isso na CELG? É de conhecimento de vocês? Por parte dos falecidos, da família, alguma coisa? Vocês não têm conhecimento? No jurídico, né? No jurídico. Tá. Bom, com a palavra, então, o funcionário da CELG pode se identificar e fazer a defesa. Bom dia, né? Bom dia. Sou o Fernando Souto, trabalho na região de Rio Verde. Sou engenheiro eletricista. Antes, na época, eu era coordenador do centro de operação, né, que é o atendimento de emergência. Hoje nós estamos na frente lá da parte de manutenção. Essa rede onde que aconteceu esse acidente, ela é uma rede extensa, né, atende os integrados da Perdigão. Então são mais de 60 quilômetros, diversos ramais de tronco, né? Então é uma rede bastante complexa, bem grande, onde você não pode estar fazendo desligamento para manutenção por causa de índices de mortalidade de frangos, né, de aviários. Então é uma rede que exige que a gente faça manutenção com ela ligada, né? Tem até no nosso processo aqui vários períodos feitos onde a gente faz a manutenção com a equipe de linha viva. E nesse caso, né, de cruzeta quebrar a ponta, é uma situação que às vezes você passa ali, tá bom, a chuva vem, período seco, né? E com um agravante aqui que tinha um eucalipto próximo à rede, próximo à rede, né? Então, às vezes é difícil detecção, né? Se trata de um eucalipto, às vezes ele está 6, 7 metros da rede, ele venta, ele vai lá, encosta na rede, faz uma perturbação, você passa, procura o defeito, não encontra, né? Até você verificar que o eucalipto está queimado, alguma coisa. Então, é uma situação que às vezes não é fácil de detecção. A estrada é próxima da rede? A estrada... Como? A estrada é bem próxima da rede? Não, a rede cruzava a estrada. Ah, né? Cruzada. A estrada. Tá. Então, é uma situação que dificilmente a gente poderia, né? Lógico que ninguém quer um fato desse que aconteça, né? A manutenção é feita, está sendo feita, periodicamente está sendo revisada a rede, porém uma situação, um caso fortuito que... Vocês confirmaram que
manutenções periódicas aconteciam, Jorge? Ficou claro no processo? Está no processo, nós temos relatos aqui, ó. Está tudo documentado, né? Porque toda manutenção, por exemplo, ela aciona a subestação, porque a gente tem que fazer um etiquetamento, que a gente fala que é evitar que a rede religue se a equipe de linha viva ela acontecer algum erro, alguma falha, né? Então, tem todo no processo está bem claro que as manutenções são feitas, né? E é periodicamente. Então, a gente é um caso que uma fatalidade mesmo, né? Travessia de uma GO, de uma vicinal, né? Então, que uma infelicidade do 11 ter parado ali encostado, né, com o cabo. Então, que o isolador, você vê que ele não estava nem com defeito, que ele se desprendeu da cruzeta e ele ficou pendurado, forçando o cabo para baixo. Isso é detectado? Hã? Por exemplo, lá na central de vocês, por exemplo, quando rompeu esse cabo... Ele não rompeu o cabo primeiro, né? Como é que foi? Ele se soltou, ele soltou da cruzeta e ficou pendurado. E o isolador, inclusive, a amarração do isolador ficou firmando o cabo para baixo. Então, esse foi o problema. Porque se o isolador tivesse soltado, uma falta mesmo, uma manutenção, alguma coisa assim... Ele desprendeu, mas no ele ficou pendurado, forçando o cabo para baixo. Entendi. Então, esse foi o problema que fez com que o cabo ficasse abaixo do recomendado naquele momento, por causa do peso do isolador. Entendi. Então, esse foi o agravante e o ônibus parar encostado no cabo, né? Porque como período seco, o pneu isolou até certo momento, né? E não conduziu para a terra. Quem fez o caminho para a terra da energia foi o pessoal que vitimou lá, né? Então, esse foi o caso. Não foi uma... Eu acho que a penalidade maior para a empresa já foi, porque repercutiu nacionalmente, né? Nós tivemos já transtorno, vai ter questões já de indenização de família, do ônibus, do próprio ônibus. Então, acho que a penalidade não teria acontecido. Tanto que a professora lá, que ela ganhou até medalha, né? Que repercutiu muito na região. Que ela estava dentro do ônibus, né? ela foi assim, ela percebeu, né, o fato de a pessoa fazer o caminho para a terra ali, com o pé no chão no ônibus, que é onde passava a energia, né, passava pelo corpo da pessoa, ela começou a lançar as meninas para fora do ônibus. Então, ela usou, né, do bom senso lá e conseguiu salvar muita gente. Mas foi um caso totalmente fortuito mesmo, e a gente... Não tem discussão. Jorge, eu queria entender, essa penalidade ficou por negligência, falta de mental... Qual foi exatamente o inciso? A penalidade foi aplicada pelo que, na prestação do serviço, estando em contrato de concessão, ele tem que ser seguro. E a gente se baseou nesse ponto. Então, a questão de colocar que houve uma fatalidade, a gente sabe que, na verdade, não é bem uma fatalidade. Houve uma sequência de fatos não detectados pela concessionária na sua manutenção, na sua prestação de serviço, que levou ao desprendimento do isolador da cruzeta. Então, esse é um ponto. Eu queria só voltar ao assunto, porque quando o conselheiro pediu que a gente analisasse a defesa, esse ponto da infração, da não conformidade, da prestação, da questão da segurança, para a gente isso não estava em discussão, porque está bem comprovado. Desprendeu alguma coisa quando aconteceu de errado. E quem que é responsável pela prestação? A concessionária. Então, para a gente não tem dúvida com relação a isso. O que a gente buscou verificar se não houve um fato externo que tivesse provocado isso. E nos próprios relatos conclui-se que o problema foi uma deterioração da própria cruzeta, que levou ao desprendimento do isolador. Mas na defesa que a concessionária apresenta, ela faz um outro questionamento, que é nesse ponto que a gente foi analisar mais profundamente. Ela questiona que na dosimetria aplicada, nós usamos um percentual de 100% para gravidade, muito grave. Então, é isso que ela questionou. E foi nesse ponto que eu respondi para o conselheiro. Vou até ler o que foi colocado na exposição de motivos. Ele relata da seguinte forma:
houve danos altíssimos, 100%, para os consumidores e para o serviço, já que o evento ocasionou vítimas fatais. Então, a defesa apresentada, o recurso apresentado pela concessionária, ela bate nesse ponto. Houve danos para o serviço e para os consumidores? Isso que ela questionou. A ponderação que a gente faz é o seguinte: a concessionária ela coloca que em momento algum houve desligamento. Porque quando a gente vai olhar o item, aliás, quando a gente está olhando o processo ele é um processo administrativo, ele não é um processo civil, um processo criminal. Então, quando a gente está observando a questão, houve danos para o usuário e para o serviço, remete-se à prestação de serviço. Quando a gente lê o que está escrito aqui, 100% porque ocasionou vítimas fatais. Aí a gente começa a parar e pensar, mas o caso de ter provocado vítima fatal não quer dizer que houve danos para os usuários do serviço e nem para o serviço, porque isso já remete a uma questão que foge da área administrativa. Se eu estiver errado... Então, nesse ponto que a concessionária ela questionou. Então, a gente parou, pensou, assim, não, ela faz sentido o que ela está questionando, que é o fato de ter ouvido vítimas fatais, não necessariamente quer dizer que houve dano para o serviço, prestação, e nem para os usuários desse serviço. A gente poderia, em última instância, falar, não, mas as vítimas também são usuários de serviço. Mas, pelo que a gente entende, não é o foco. Então, isso. Então, o que a gente viu é o seguinte, vamos olhar pelo que o relatório aponta. No relatório, na primeira manifestação que a concessionária apresenta, ela deixa claro que houve sim desligamento, ao contrário do que está no recurso. O recurso fala que não houve, mas a manifestação da concessionária é o primeiro momento do ofício que foi enviado, solicitando o que aconteceu, quais foram as providências e qual foi o montante atingido. Ela coloca, houve sim desligamento. Então, se houve desligamento, houve prejuízo para o consumidor. Então, o que se discute é a questão da gravidade. 100% para o desligamento foi muito ou não foi muito? Já que, no caso do que foi colocado na exposição de motivo, ele deixa entender que ele dosou muito por conta das vítimas fatais. Deixa eu voltar aqui. Ela não foi grande, não, por causa da abrangência. Foi R$ 175.712,12. Usando 100% de gravidade. Só voltando aqui um pouquinho no despacho que foi encaminhado ao conselheiro, eu coloco da seguinte forma. Quanto à contestação, primeiro que nas alegações técnicas as mesmas apresentadas anteriormente, eu falo que não tem fato novo. Mas quanto à contestação feita pela concessionária para a adoção do percentual de 100% da dosimetria e penalidade para o item danos para o serviço e para os usuários, consideramos a mesma improcedente, pois a correspondência do número DT 2771 de 2011, 28 de setembro de 2011, informou que a SE Cabriúva, o religador 424R, ele foi acionado e deixando 327 clientes sem energia por 24 minutos, 128 por 2 horas e 9 minutos e um cliente por 5 horas e 45 minutos. Essa informação comprova que houve danos ao consumidor. O que você discute, então, nesse caso? O relatório ele aponta uma dosagem de 100%, levando em consideração, como ele citou, que por causa de vítimas fatais. Então, no posicionamento que nós colocamos para o conselheiro, nós falamos assim, olha, teve realmente danos. A questão de entender que foi 100 ou não, a gente não quis entrar nesse mérito. Está em discussão. Só posso... Pois não. Só esse desligamento que houve foi após o momento que ficamos sabendo que estava acontecendo um acidente, né? Então, foi a partir daí que houve o desligamento. Ok. Medida de segurança, né?
Algum conselheiro? O conselheiro relator depois tem que emitir o parecer dele, né? Se ele... O meu parecer é para o envio do processo acatando a posição da gerência de energia para a ANEEL, dando prosseguimento feito. Isso, dando prosseguimento. Claro que a sem oportunidade, de a oportunidade da CELV era para, no exercício da plena defesa, que apresentasse um fato de extrema relevância que modificasse isso. Do ponto de vista técnico, o relatório do gerente de energia é impecável. Quer dizer, a empresa tem a obrigação fundamental, intransferível e irrevogável de manter a segurança dos circuitos elétricos, seja no nível de tensão que for. Agora, a extensão da rede é grande, não houve contato na terra com terra, portanto, era impossível haver o desligamento dos equipamentos de proteção, a montante do local do acidente, mas não deixa de ser responsável a empresa por isso, não. Mesmo sendo caso fortuito. O que eu não concordo muito na questão do caso fortuito, porque essa cruzeta de madeira, todos nós sabemos a vida útil de uma cruzeta de madeira no circuito, no meio ambiente externo, sujeita a chuva, sol, período de seca, vento, período de vento, quer dizer, porque a flecha desse circuito estava a cerca de 2 metros de altura, não é isso? Quer dizer, então estava na medida de provocar um acidente fatal, que foi o que aconteceu. E isso, a responsabilidade da empresa. A empresa já foi punida pelo fato dos óbitos. Do problema. É outro problema. Mas o relatório, para mim, da gerência de energia sobre o fato em si, ele é irrespondível pela CELV, ele é impegável e tem que ser acatado por esse conselho. A minha opinião é que, nesse caso aí, o processo siga o seu feito. Porque a defesa que o gerente de Rio Verde, você é gerente de Rio Verde, né? Seu nome é Wagner. Não. Hein? Pois é, seu nome é Wagner. Você, na época, Fernando, você na época era coordenador. Muito bem. A defesa que ele faz não justifica a falta de responsabilidade que a empresa teve com relação à questão da segurança do circuito elétrico, principalmente o circuito de 34,5 kV. Eu acho que é o seguinte, eu acho que concordo plenamente com o conselheiro Eduardo dos Santos. Agora, Fernando, o que complica mais ainda a situação é que durante esse período todo aí, nós tivemos vários processos e imprensa e tudo de várias ocorrências na concessionária de energia por falta de manutenção. O que corrobora mais esse tipo de coisa. Quer dizer, fica claro que tivemos inúmeras ocorrências, inúmeros problemas provocados por falta de manutenção em rede, por falta, lógico que alguns por problemas ambientais, de chuva, de vento, de árvore, e a gente sabe disso, mas tivemos, fora isso também, uma quantidade muito grande de ocorrências nesse período aí de 5 anos atrás para cá. Então, isso, quer dizer, complica mais ainda a situação da concessionária, né? Então, eu acho que sua defesa e tal é pertinente, mas eu concordo plenamente com o parecer do conselheiro. Nós não podemos atenuar esse tipo de ocorrência que houve, porque a responsabilidade é total da concessionária. Eu acho que concordo com o parecer do conselheiro. Se algum conselheiro mais quiser fazer uso da palavra. Então, pelo prosseguimento do auto, e vai para a ANEEL agora. Então, né? Não vota, não. Vai fazer uma resolução fazendo isso que a gente falou. Não houve mudança, né? Não houve mudança, ok. Ok. Então, fica conhecido o pedido, mas pela manutenção e pelo caminhamento, pelo prosseguimento. Ok? Muito obrigado a vocês. Tá? Amanhã eu estou lá. Ô, Jorge, só... O governador me convocou para uma reunião lá e eu cheguei para ele. Não, mas não tem. Pode ficar tranquilo. Ok, então? Passamos então ao item
Vamos voltar aqui ao item 8. Item intervalo, a pedido do faminto conselheiro José de Paulo. Então, nós damos um intervalo de 5 minutos e voltamos logo em seguida. Pronto? Bom, após o pequeno intervalo, voltamos com a nossa pauta, passando então para o item 8. Item 8. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. A palavra ao conselheiro Danilo para relatar o processo de 8.1 a 8.9. Bom, processo do item 8.1, 2012, final 7827, trata do auto infração lavrado em desfavor da empresa Santo Antônio Transporte Turismo Limitada por trafegar com veículo em serviço apresentando defeito de equipamento obrigatório. Aqui o fiscal descreveu trinca no para-brisa do motorista com mais de 100 centímetros. No percurso Brasília-Campinas Sul, em 27 de nove de 2012, que teria infringido o artigo 2º, inciso 1, a linha K, da resolução 3075 da NTT. Ela foi notificada, alegando em suma aqui na sua defesa, que não consta no campo observação da notificação qual foi o equipamento que estava defeituoso durante a abordagem da fiscalização. Requer ao final o cancelamento da auto-infração. Que a jurídico manifestou pela manutenção. E a gente observa também que a defesa não trouxe elementos que desconstituíssem o auto-infração, pois consta no campo observação no auto-infração e que foi recebido por preposto aqui da empresa, constando expressamente aqui para-brisa do lado do motorista com trinca com mais de 100 centímetros. Então, de acordo com isso, voto pela manutenção. Todos concordam com o voto com o parecer e voto conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo do item 8.2, 2012, final 3313. Esse aqui é um auto-infração lavrado em desfavor da empresa Rápido Planaltina Limitada, por não apresentar no momento da abordagem o certificado de registro e licenciamento do veículo, no percurso Planaltina de Goiás a Brasília, em 18 de 4 de 2012. Teria infringido o artigo 2º, inciso 1, a linha L da resolução 375 da NTT, que é trafegar com veículo em serviço sem documento de porte obrigatório, não prevista infração específica, no original ou cópia autenticada. Que ela apresentou em sua defesa a alegação de que não consta no campo observação na notificação qual foi o documento obrigatório que a recorrente deixou de apresentar durante a abordagem da fiscalização, que prejudicou o seu exercício de ampla defesa contraditória. Por fim, requer o cancelamento do auto-infração. A gente, da análise dos autos aqui, teve a manifestação da assessoria jurídica pela manutenção e a gente observa que, entretanto, no mérito, que as alegações não podem prosperar, uma vez que consta do auto-infração a observação de que não portava no veículo durante a viagem o CRLV. E aqui, nesse caso aqui, ele recusou-se a dar ciente, segundo a descrição do fiscal aqui. O Uraldo Alves da Silva, que deveria ser o preposto aqui da empresa. Então, de acordo com isso, eu também voto pela manutenção do auto-infração. Todos concordam com o voto conselheiro e parecer pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. O item 8.3 é o processo 2010, final 8438. Esse auto-infração, lavrado em desfavor de Expresso Maia, limitada, por realizar embarque e desembarque de passageiro em local onde a linha não tem seção, no percurso Barra do Garça, São Luís dos Montes Belos, prefixo tal, em 25 de 11 de 2010, estava parando em Bom Jardim, de Goiás.
que ele apresenta a defesa, alegando em suma que o auto de infração foi lavrado expondo erro da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve, que a rápida parada somente ocorreu em função de um passageiro pretender desembarcar naquela localidade sem prévia informação autuada. Afinal, requer a nulidade do presente auto. Que o jurídico manifestou pela manutenção, então a gente observa que ele não tem sessão naquela localidade, conforme documento retirado no site da ANTT, e não comprova aqui a alegação na defesa. De acordo com isso, eu voto pela manutenção também. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Senhor presidente, o item 8.4, eu queria cortar e relatar o item 8.5, porque esse processo do item 8.4, ele está na nossa pauta, também repetido no item 12.4, porque não estou reconhecendo aqui da defesa, porque não juntou os documentos. Então eu queria... Então ele lá do 12.4, não daqui. Isso. Ok. E já passar para o 8.5. Ele consta lá. Retirado aqui, porque ele está lá. Está no 12.4. Retirado está no item 12.4. Isso. Ok. Próximo, então. O 8.5, processo 2011, final 7643. Esse aqui foi um auto de infração lavrado em desfavor da Expresso São Luís Limitada, por não portar o quadro de tarifas referente ao período de 2011-2012 no percurso de Jataí e Cacilândia, Mato Grosso do Sul, em 2/11/2011, tendo a empresa, segundo a auto de infração, infringido o artigo 2º, inciso 1, a linha J da Resolução 3075. Lembrando que esse aqui é a NTT. A empresa apresentou seu recurso, alegando em suma que a norma é omissa quanto à definição de local de fácil acesso, que o quadro de tarifas fica com o motorista da empresa junto com os demais documentos de porte obrigatório, e que o usuário tem acesso aos mesmos, e ao final requer o cancelamento do auto de infração. Isso aqui é porque a linha J diz o seguinte: não portar em local de fácil acesso aos usuários e à fiscalização no ônibus em serviço cópia do quadro de tarifas. Aqui o jurídico manifestou pela manutenção, o processo foi distribuído para relatarmos aqui no conselho, mas aqui a gente observa aqui também, mas é mais um caso da fé pública do fiscal, que o fiscal foi expresso aqui no seu relatório que o veículo não portava em seu interior o quadro de tarifas atual. Não era em nenhum lugar, né? Então, de acordo com isso, eu voto pela manutenção. Alguém discorda do voto do conselheiro? Pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. 8.6 é o processo 2009, final 7186. Esse auto de infração foi lavrado em desfavor da empresa Transbrasiliana Transporte e Turismo, por não disponibilizar assentos previstos para o transporte gratuito de idoso, na quantidade e prazo estabelecido na legislação, no percurso Goiânia-Marabá, no Pará, 21/7/2009. Teria infringido o artigo 2º, inciso 3, a linha M da Resolução 3075, que é não disponibilizar assentos previstos para o transporte gratuito de idosos, na quantidade e prazo estabelecido na legislação. Aqui, o fiscal descreve aqui o nome da senhora que teria pretendido o benefício, bem como o itinerário, que era Goiânia-Marabá. Aqui o jurídico manifestou no processo pela manutenção, pois se observa que foi lavrado de acordo com a Resolução 3075. A gente observa que, em sua defesa, ele apresenta algumas alegações aqui, especialmente que a empresa Transbrasiliana não estaria obrigada a conceder os transportes, os assentos de gratuitos por força de decisão judicial.
Mas aqui, acho que é por isso que esse processo é de 2009, eu acho que provavelmente, eu tenho mais um e já tinha passado outro por mim lá da Transbrasiliana nesse mesmo sentido, provavelmente a Supaipe estava aguardando algum posicionamento nesse sentido. Mas aqui da manifestação, a gente observa que não foi juntada pela autuada as cópias das decisões judiciais citadas, que ela cita, simplesmente cita na defesa. A Supaipe informa ainda em seu pronunciamento a existência de julgamento pelo STF de ação direta de inconstitucionalidade, em que foi decidida a constitucionalidade dos artigos 39 e 40 do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, tornando obrigatório o cumprimento da referida lei pela empresa contestante. Então, de acordo com isso, seguindo aqui a orientação do jurídico, também voto pela manutenção desse auto de infração, senhor presidente. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Próximo. Item 8.6, processo 2011, final 8069. Não, esse não é o 8.6, não? Não, 8.7, desculpa. Ah, tá. 8.7, processo 2011, final 8069. Esse auto de infração lavrado nesse favor da empresa Expresso São Luís Limitada, por suprimir viagem do horário das 8h30 com partida inicial em Jataí. Inclusive, senhor presidente, os processos do 8.7 e 8.8 são semelhantes. Poderia estar relatando eles em bloco, 8.7 e 8.8. Esses dois autos de infração, o 8.8 é o 2012, final 2685, também em desfavor da Expresso São Luís Limitada, por suprimir a viagem do horário das 8h30 com partida inicial em Jataí, sem prévia comunicação à NTT, no percurso de Jataí a Rondonópolis. O primeiro processo foi de 27/11/2011, o segundo processo 31/3 de 2012. Ele é infringido o artigo 2º, inciso 3, a linha H da resolução 3075 da NTT. Que nas defesas apresentadas, a empresa alega em suma que o agente autuante deixou de mencionar o dispositivo legal violado, que tal omissão cerceia seu direito de defesa e, por fim, requer seja declarada a nulidade do auto de infração. Essas são as mesmas alegações também. Aqui a Supaipe manifestou pela manutenção ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura, pois foi lavrado de acordo com a resolução 3075. O processo foi distribuído para relatarmos. E aí, quanto a essa defesa, que simplesmente alega que não estaria descrito no auto de infração qual foi a infração infringida, mas consta aqui no auto de infração e no relatório, bem claro que foi a supressão da viagem, das 8h30, da linha tal, e na notificação também está expresso aqui qual que foi o motivo da autuação, nos dois processos, citando aqui a descrição da infração na notificação também. Então, de acordo com isso, essas alegações não tem força aqui para anular o auto de infração. A manifestação também é pela manutenção. Todos concordam com o parecer de voto conselheiro pela manutenção do auto dos processos 8.7 e 8.8? Aprovados por unanimidade. Item 8.9. O processo 2011, final 1520. Esse auto de infração, lavrado em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, por cobrar, aqui a qualquer título, importância não prevista ou não permitida nas normas legais ou regulamentos aplicáveis. Esse aqui é aquela linha São Luís de Montes Belos, Barra do Garças, foi em 24/2 de 2011, o fiscal
descreveu o seguinte, que a empresa está praticando tarifas abaixo da tabela autorizada pela NTT, conforme passagens, ele citou 3 passagens aqui. Estava cobrando R$ 4,35, R$ 20,25 e R$ 11,35. Aqui a gente tirou do site da NTT, o preço da passagem é R$ 36,61. São Luís de Montes Belos, Barra do Garças, sem sessões, não tem sessões. Ela alega aqui na sua defesa que, em suma, que o auto de infração foi lavrado expondo erro da fiscalização quanto ao enquadramento jurídico do fato que descreve, que as passagens foram emitidas regularmente. Ao final, requer ser julgado nulo o auto de infração. Aí o SUPAI manifestou pela manutenção. Aqui, quanto ao mérito, temos que a defesa não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo a empresa autuada apresentado qualquer elemento que desconstituísse o auto de infração em comento. Temos ainda que restou consignado expressamente, tanto no auto de infração como na notificação, o dispositivo legal violado, qual seja o artigo 2º, inciso 3, da Resolução 375. Ressalta-se que o agente fiscal, em seu relatório, cita o número de 3 bilhetes de passagens emitidos com valores diferentes. Desta forma, impõe ressaltar ainda que, em consulta ao site da NTT, verificamos que para a linha São Luís de Montes Belos, Barra do Garças, não há previsão de cessão em nenhum trecho, portanto, as passagens deveriam ser emitidas com o mesmo valor. Então, de acordo com o que consta nos autos, eu também voto pela manutenção. Alguém discorda do voto do conselheiro pela manutenção do auto do processo 8.9? Aprovado por unanimidade. O item 9, com recurso intempestivo. 10, com recurso não conhecido. 11, com defesa não conhecida. 12, também com defesa não conhecida. 13, também com defesa não conhecida. 14, com defesa intempestiva. E 15, sem defesa. Se todos os conselheiros concordados, ficam mantidos todos esses autos. De acordo? Pois não, conselheiro Zé de Paulo. Eu concordo, eu queria só explicar. No item 11, são todos da mesma empresa. Alguns nós até também estão retornando, foram retirados de pauta. Não sei se vocês recordam, eram aqueles processos desse Rápido Planaltina que eu arguí aqui a assessoria jurídica em relação à gerência jurídica agora, em relação à validade da autuação feita por fiscais da GR na BR. Ah, ok. Então, por isso que eles estão aqui todos elencados para a gente poder liquidar os que estavam lá conosco. Fica claro. Então, ficam todos aprovados pela manutenção do auto. Item 17. Outros assuntos de interesse deste Conselho. Alguém tem alguma consideração? Tá. Bom, eu tenho 3 itens rápidos aqui. Primeiro, dizer que foi aprovado ontem, por unanimidade, lá na Câmara do Transporte Intermunicipal, um reajuste da tarifa para o transporte público da região metropolitana. Eu me manifestei, a partir de hoje, eu me manifestei lá e pedi, o prefeito estava presente, o prefeito de Goiânia, o presidente da CMTC, e eu manifestei pelos prazos, não concordando como foi enviado, rapidamente. Falei, expliquei que a gente tinha que fazer todas as averiguações da tarifa. Falei que a gente tinha que realizar a reunião do Conselho Regulador, convocar a reunião e pedir que fosse enviada no mínimo com 4, 5 dias de antecedência. Foi prontamente atendido. Relatei aquelas outras pendências, eles já haviam corrigido lá o valor do salário do motorista. Em relação à não assinatura por parte, que era o outro item, por parte da diretoria, lá eles tinham providenciado.
fizeram tipo uma cartilhazinha de como é feito o reajuste, distribuir lá, inclusive disse que iam distribuir para os manifestantes, para esclarecer. Eles estavam fazendo uma manifestação grande lá embaixo, com impedimento de trânsito, então que eu tive que chegar ali da pracinha ali da 82, eu fui a pé, porque não estava parado o trânsito, mas tinha uma comissão que foi recebida lá pelo secretário de articulação do governo do estado. Eles estavam perguntando se a Câmara poderia poderia receber 3 representantes dos manifestantes. Eu me pronunciei falando que eu acho que seria até válido para a gente explicar tecnicamente como era feita a tarifa, como era construída a tarifa, porque não tem segredo nenhum, não tem nada, né? Mas o pessoal, a maioria achou que não iria adiantar nada, e que podia mudar, que isso não iria mudar nada. Então eu não quis insistir também, mas eu era favorável a se discutir tecnicamente com eles, com os representantes, explicar para eles. Eu acho que não teria perda nenhuma. Podia não ter ganho, mas não teria perda nenhuma. Mas não explicaram. No final da reunião, foi dada entrevista por parte do presidente da CMTC, onde foi falado, ele foi escolhido como a única pessoa que queria falar em nome da Câmara. Então foi isso. Pois não, conselheiro. O grande problema da falta de... que a sociedade questiona, os órgãos de comunicação, é essa falta de explicação mesmo. Seria muito válido se eles tivessem participado mesmo, porque eles não entendem todos os cálculos, não sabem o que está sendo considerado. Aí falta essa transparência para a sociedade. Mas o problema não é esse, conselheiro. O problema é o seguinte, por exemplo, teve o pessoal aí me procuraram, o pessoal principalmente da televisão Anhanguera, querendo uma explicação. Eu falei, primeiro que o processo não é nós só fazemos a oitiva. Acho que eles devem procurar a CMTC, eles que têm obrigado. Por exemplo, no nosso caso aqui, esse cálculo estaria na internet, sem problema nenhum. Eu até tentei intermediar, liguei lá para o presidente, liguei para o diretor para falar, então mostra do ano passado, só para eles verem como é que é o modelo. Segundo eles disponibilizaram. Só que o pessoal da imprensa também não são muito esclarecidos, então eles queriam, quantos por cento é motorista, quantos por cento é óleo, eu falei, não é assim. Não é assim. Então, quer dizer, eu até ouvi uma matéria que eles fizeram na televisão, ficou até que eles fizeram isso, mas quer dizer, o que deu o ano passado não é o mesmo que dá esse ano. Entendeu? Não é, tanto é motorista, então não é isso. Mas a outra coisa que foi aprovada lá é o seguinte, da Câmara discutir assuntos de importância. Por exemplo, vai aprovar lá discutir o problema de ver um transporte da região metropolitana com veículos menos poluentes, preocupado com a área ambiental, a preocupação com os corredores específicos para o transporte, da T63. Eu levantei lá o problema que eles não votam, a Câmara não vota os processos de fiscalização. Não tem. Eles estão com 2.000 processos parados lá e a fiscalização não é uma fiscalização bem, vamos dizer, de resultado, como a nossa aqui, então fica lá. Então ficou do pessoal fazer uma pauta para discussão na Câmara, não só para discussão de tarifa, mas discussão de outros assuntos de importância. Por exemplo, foi dito lá pela diretora lá da CMTC, o maior problema do transporte coletivo hoje não é um problema do transporte coletivo, é um problema de trânsito. E os ônibus não andam. O ônibus não anda, anda a velocidade de 10, 12, 14 km por hora. Se andasse a 30, seria muito diferente. Você podia pôr mais ônibus e tal, uma coisa, né? Atenderia mais a população. Então, ficou aprovado de fazer uma pauta para discussão desse assunto. Ok? Vai ter uma reunião amanhã lá da ANEEL em relação ao que foi discutido em Vitória, que eu relatei para vocês, em relação ao convênio. Em relação ao convênio, a diretoria da ANEEL convocou, está tendo uma reunião lá hoje, à tarde, amanhã cedo. O Jorge foi inicialmente, que é para discussão mais técnica, e amanhã vai discutir com todas as agências o problema
do convênio para ser uma coisa mais melhorada, vamos dizer assim. Ok? Então amanhã... Eles vão abordar também a questão do TAC? Da maior... Não, da maior liberdade. Tá bem. Não, está na pauta. Está na pauta amanhã. Amanhã vai ser a manhã inteira, a parte da manhã inteira em relação a isso. Tá? E por último, só para finalizar, foi licitada a nossa reforma ontem. Está tudo ok, deu tudo ok. Me falaram o nome da empresa lá, eu nem sei qual que ganhou. E o diretor já me ligou ontem que nós podemos mudar a qualquer momento, que ele já vai dar os encaminhamentos. Eu só fiquei de mandar uma correspondência para ele, esclarecendo o problema dos andares aqui, o que é nosso, o que está em nome da Prodac, o que está em nome para a gente fazer essa transferência logo. Estou mandando para ele hoje. O pessoal já começou a reforma lá do prédio que a gente vai mudar, o contrato já está pronto, só ficou uma cláusula lá que eles pediram para mudar, que já vai mudar aqui. Então já está tudo pronto, eu acho que... Mas vamos comprar, quer dizer, vamos pagar o valor da desapropriação. Já combinei com o Jailton e já está, o pessoal está fazendo avaliação, nós vamos regularizar tudo, ficar só em nome da GR, que aí fica tranquilo. Aqui? Ninguém levantou isso na época. Não é bom. Por causa da subidinha aqui, né? Senta aqui, ó. Não, tô brincando. Não, gente, é o seguinte. Falar nisso, vamos falar com o cara. Eu fui esquecendo do advogado, do proprietário. Foi quando está de férias, a menina falou com ele. Ele ficou de dar a resposta no outro dia e não deu. Eu acho que é o seguinte, o outro processo ali da loja sobre loja, já tem autorização do governador, nós já passamos o preço, o advogado, o proprietário, e ele ficou de ligar no outro dia, agora que eu lembrei esse dia e não deu, não falou, a gente vai ter, senão nós vamos dar continuidade. Já está dando continuidade, né? Já está dando continuidade o processo de desapropriação. Então, se ele não aceitar agora, a gente já faz isso logo. Mas o projeto foi feito para manutenção aqui, ninguém falou isso na época, viu, Danilo? Nem o... Não é bom. Mas ele não falou nada. Não é bom. Mas não falou nada. Eu acho que a gente pode pensar... Eu acho que a gente pode pensar com a sobreloja lá, principalmente, ver alguma possibilidade lá, né? Ou na loja mesmo, né? Porque a gente não vai precisar de um espaço grande para ouvidoria e cadastro. Ouvidoria, cadastro e protocolo que a gente precisa. O resto. O problema eu acho que não é o tamanho. O tamanho eu acho que não precisa mais do que isso, não. Mas o problema é o acesso. O acesso é ruim. Mas acho que a gente resolvendo esse outro lado, a gente resolve esse coisa. Ok. Mais alguma coisa? Então vamos encerrar. Então fica encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos. O Gilvan também quer depois fazer uma...